Boa tarde a todos. A gente vai dar início à nossa 24ª roda de conversa, com o tema de hoje é CAPES e atenção básica em tempos de pandemia, um diálogo nacional. A gente tem pessoas convidadas de outros estados aqui para novamente fazer essa troca com a gente. E para a gente começar, eu vou passar a palavra para o Pedro. E em seguida, então, a gente pode iniciar com o Bernardo Alves, que é médico de família e comunidade da Clínica da Família Maria do Socorro, da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. Pedro. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, bem-vindos. 24ª roda de conversa da Frente Stamira. Hoje vamos discutir a relação dos CAPs com a atenção básica. Esse tema já esteve presente nas outras rodas, em outras rodas de conversa, porque ele obviamente é um tema extremamente importante no dia a dia do serviço de saúde mental. Mas hoje nós vamos discutir esse tema de uma forma mais específica. E temos alguns convidados que vão, como a gente faz a roda de conversa, só para os nossos convidados aqui, agradecer a presença deles, mas sempre lembrando que ela é um diálogo. Então, e é sempre baseado na experiência. As pessoas relatam a sua experiência e, a partir disso, a roda começa a debater. Então, sem mais demora, vou devolver a palavra para o Leandro, agradecendo aqui a presença do Bernardo Alves, daqui do Rio, da Karime Fonseca, de Brasília, da Roberta, que é da enfermeira, que é daqui do Rio também, que é lá de Mendes, da Renata, que é de Silva Jardim, e do Cláudio, que é de Caruaru, que é médico de família em Caruaru. São essas as pessoas que são nossos convidados para fazer essa primeira intervenção e permitir, portanto, o debate sobre esse tema fundamental. Agradecer aqui a presença de todos. Já temos 30 pessoas na sala. Eu vou devolver para o Leandro para a gente continuar, então. Leandro. Então, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Bernardo. O Bernardo pode se apresentar, etc. Obrigado, Bernardo. Imagina. Gente, boa tarde. Meu nome é Bernardo, sou médico de família e comunidade, sou preceptor do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade da Prefeitura do Rio. Estou agora na Clínica da Família Maria do Socorro, na Rocinha, que é uma clínica dentro da comunidade, com 10 equipes de saúde da família, que funciona com um programa de residência e que tem uma particularidade que é uma clínica que, na verdade, funciona em um centro integrado. Né? A gente tem no nosso segundo andar um CAPS e a gente tem uma UPA na entrada da unidade. Então, a gente funciona, na verdade, oferecendo várias modalidades de atendimento. Queria agradecer o convite, agradecer muito o convite do Pedro para participar. É uma honra, uma felicidade estar aqui com vocês. E pedir desculpas pelas minhas limitações. Eu estou em turno de atendimento, então hoje choveu muito, está um pouco mais devagar, mas é possível que em algum momento eu tenha que interromper aqui e atender as pessoas se chegar alguém. Então eu vou tentar ser breve para também evitar as interrupções. Eu queria falar um pouquinho, né? O Pedro, quando fez o convite, pediu para falar um pouquinho do contexto assim, da APS nesse período aqui do coronavírus. Queria iniciar falando sobre isso rapidamente, né? A gente começou a sentir mais a chegada mesmo da Covid lá para final de março, início de abril, com um volume muito grande de atendimento a síndromes gripais, uma sobrecarga que praticamente fez com que a gente voltasse toda a nossa equipe para atendimento a suspeitos de Covid, e que isso gerou uma ruptura completa no nosso acompanhamento. A gente, por um problema de pessoal mesmo, a gente precisava estar destinado ao atendimento a essas pessoas, e pela própria mobilização para que as pessoas ficassem em casa. Então, houve uma orientação específica para que pessoas que tivessem acompanhamento de questões crônicas permanecessem em casa nesse momento, por uma questão de desvio de pessoal para atender os outros casos e para evitar uma exposição também. A partir de junho e julho, a gente começa a ter uma queda no número de casos de síndrome gripal, e a gente começa a ter um retorno dessas pessoas com questões crônicas, que eram usuários antigos já da unidade. Isso incluindo pessoas com problemas, com transtornos mentais. E a gente já começa a ver
o problema da descompensação. Pessoas que tinham condições bem acompanhadas e que, por esses meses de cessação de assistência, estavam começando a chegar com descompensações clínicas e psíquicas muito importantes. A gente hoje está numa situação em que a gente está num equilíbrio um pouco desconfortável, digamos assim. A gente tem uma volta importante já das pessoas que eram acompanhadas, então existe um volume grande já de procura por questões de pressão, diabetes, enfim, outros cuidados, inclusive de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma procura grande ainda, né, num platô alto de pessoas com síndrome gripal ainda, o que gera muitas dificuldades. A gente não consegue ainda voltar totalmente ao que a gente estava oferecendo de acompanhamento, porque a gente continua precisando dar desviar muita atenção exatamente para poder acompanhar pessoas com síndrome gripal até hoje. Né? A gente precisa fazer triagem, a gente precisa ter restrição de espaço, coisas que prejudicam bastante o processo de trabalho. A isso se soma uma rede que está ainda muito desestruturada, inclusive a rede secundária. Dificuldade de encaminhamento, dificuldade de realização de exames, e isso faz com que a gente, inclusive, represe muitos pacientes em acompanhamento exclusivo na atenção primária por uma dificuldade de acionar a rede secundária e terciária ainda. E como é que isso acabou gerando ou interferindo na nossa interface com o CAPS, né? A gente tem essa particularidade, essa excelente particularidade, que é trabalhar no térreo de um CAPS, o que é ótimo, mas a gente teve uma experiência muito complicada de perda de profissionais, principalmente no CAPS, por questões estruturais, inclusive, do município, né? A gente tem um processo de 4 anos de esvaziamento da atenção primária, da rede assistencial em saúde mental, e isso está sendo extremamente penoso para nós, inclusive, por perda de pessoas. A gente perdeu quadros, né? Muitos quadros. Pessoas que tinham um vínculo com os usuários, pessoas que conheciam a área, pessoas que estavam há anos aqui e que saíram por desvalorização profissional, desvalorização salarial, etc. E, apesar de todas essas coisas, apesar não, né? Mas justamente pela proximidade com o CAPS, a gente tem visto com muita frequência os problemas relacionados aos nossos usuários que têm problemas orgânicos, problemas clínicos de hipertensão alta, diabetes, problemas vasculares, cardíacos, e que ao mesmo tempo têm problemas, transtornos mentais graves, muitas vezes, e que estão descompensados nas duas coisas. E isso gera uma dificuldade de acompanhamento. A gente tem dificuldade de priorizar, às vezes, o que vai ser acompanhado, e isso sobrecarrega a necessidade de conduta compartilhada sobre equipes já muito desfalcadas, o que é muito complicado para nós. Ao mesmo tempo, isso exacerba alguns problemas que nós já vínhamos tendo. Eu acho que não é só uma coisa da Rocinha, mas acho que eu posso falar mais da nossa experiência, que era justamente, às vezes, essa dificuldade de interlocução com o CAP sobre o acompanhamento. Acontecia muito de o usuário ser ou do CAPS, né, várias aspas, ou da clínica, e ter pouca conversa entre esses entes. E isso acabava atrapalhando o acompanhamento. Ninguém consegue ser só de uma unidade, ou só de uma parte ou só da outra, né? E isso ficava fazendo uma fragmentação que é justamente o que a gente quer evitar, né? E nesse cenário, né, de uma sobrecarga pela Covid, ainda muito claro, uma sobrecarga do acompanhamento tradicional somado a uma exacerbação, né, uma piora, uma descompensação, somado a problemas que são estruturais já, pelo tempo que nós tivemos de um contexto desfavorável na atenção primária e na saúde mental aqui no Rio de Janeiro, a gente está frente a alguns desafios muito sérios, assim. O primeiro de como manejar melhor essas descompensações das pessoas, tanto as psíquicas como as orgânicas, né? Para fazer uma separação meio dura aqui, mas para ajudar no entendimento. Como melhorar essa interface com a saúde mental, assim, sabendo que a gente está numa situação privilegiada, por exemplo, né, na APS, aqui em relação à Rocinha, pela proximidade, mas a gente sabe que isso não é a realidade de muitas unidades no Rio, em que existem barreiras geográficas, barreiras por violência, outros tipos de dificuldade de acesso ao serviço de saúde mental, né? E como retomar a capacidade de fazer avaliação e discussão conjunta de casos, fazer projeto terapêutico conjunto numa situação em que a gente tem menos profissional, de que a gente tem que evitar aglomeração. Isso ainda é uma questão para a gente. Aqui na Rocinha, por exemplo, é uma estrutura modular, quase sem janela. A aglomeração para a gente é uma questão séria. Como é que a gente faz pactuação de visita no território, sabendo que muito profissional, por motivo de saúde ou de idade, está afastado ainda de contato com os usuários? Enfim, são algumas das situações aí
que a gente está enfrentando agora e que são bastante complicadas ainda para nós e que a gente ainda tem que debater bem mais a fundo. Desculpa ter falado um pouco rápido, gente. Queria encerrar aqui e, enfim, passar a palavra aqui de volta. Muito obrigado. Super obrigado, Bernardo. Não foi rápido, mas eu acho que bastante informativo, bastante pode contribuir com o nosso debate aqui. Eu queria, antes de passar a palavra para a Karine, manifestar aqui que a gente tem pessoas participando pela primeira vez da nossa roda aqui e consigo identificar aqui, me foi dito pelo coordenador de saúde mental de Rio das Ostras, que é a Isabel Cristina, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá de Rio das Ostras, está participando da roda. Seja muito bem-vinda, Isabel. Vou passar a palavra para a Karine. Boa tarde, gente. Agradeço o convite do Pedro. Muito bacana poder estar compartilhando a experiência com vocês. Apesar de cenários totalmente diferentes, com certeza tem muito em comum para a gente trocar, né? Bom, eu sou psicóloga, o meu percurso é todo na saúde mental, e eu trabalhei algum tempo no Ministério, também fazia interface saúde mental e atenção primária, e fiz o meu mestrado nessa área também, e agora eu estou na coordenação de atenção primária, numa gerência que chama Gerência de Apoio à Saúde da Família, né, particularmente acompanhando os NASFs. É claro que a gente está o tempo inteiro no diálogo com as ESFs, essa é a essência do trabalho, né, e com esses desafios da pandemia, né. Então, eu queria dar só um breve cenário, assim, do contexto aqui, um pouco como o Bernardo falou, e colocar algumas questões relacionadas à articulação do CAPS com a atenção básica como um todo, né. Bom, o cenário aqui, assim, a gente tem quase 600 equipes, né, de saúde da família no Distrito Federal e uma cobertura de quase 50 NASFs, né. Então, com a referência que eles têm, né, de até 9 equipes, muitas superando essas 9 equipes, a gente acaba tendo uma cobertura aí de um pouquinho mais de 50% das equipes, né, os NASFs cobrindo. A pauta que eu acompanho diretamente é a qualificação dos NASFs, né. E aí, assim, são 1000 desafios, né, aqui o processo vem se consolidando, né, com a estratégia de saúde da família vem se consolidando, a gente tinha um modelo de muitos especialistas na atenção primária, foi a constituição aqui da rede do DF, e em um dado momento os médicos foram convertidos, essa palavra que foi usada aqui, para aderir, para virarem médico de família, passando por uma formação, e um ano e meio depois a gente teve uma certa conversão dos especialistas não médicos para se constituírem como NASFs, né? Então, a gente tem aqui um trabalho permanente de consolidação, tanto do modelo ESF quanto do modelo NASF, né? Só para dar um panorama geral. A gente tem muitos profissionais psis, muitos, né? A gente tem bastante profissionais psis, aí eu consideraria psicólogo e TO, né? E alguns assistentes sociais com formação em saúde mental nos NASFs, e tem uma rede diversificada de CAPs que, assim, com coberturas muito heterogêneas em cada região, né? Para dar um panorama geral de onde que a gente está, que território é esse, né? Aí, nos primeiros meses da pandemia, a gente já tinha constituído uma Câmara Técnica dos NASFs, que é o nosso ponto de diálogo mais permanente com os profissionais da assistência para a gente pensar questões da gestão, né? Então, nos primeiros 2 meses, a gente fez algumas rodadas de conversa para fazer o levantamento do que estava pegando mais, né? Do que estava sendo mais desafiador para as ESFs e para os NASFs. E, sem dúvida, saúde mental foi o ponto que foi indicado aí como um dos grandes desafios, né? Junto com isso, quadros de agudização de dores, né? Um conjunto aí de sintomas, né? No corpo, né? Que falam também desse agravamento das questões sociais, né? Que fez com que a APS se tornasse a grande
e real porta de entrada do sistema, né? Eu não sei como é que foi aí no Rio, né, nos diferentes municípios, enfim, em outros lugares do país, mas aqui a rede da assistência ela se retraiu, né? Quando ela devia estar mais na linha de frente, ela se retraiu, então muitos profissionais foram para teletrabalho. Então, de fato, o SUS, e particularmente a APS, ficou como uma grande porta de entrada para acolher os diversos tipos de problema, com todas as dificuldades também da organização da secundária e da própria rede hospitalar, né? Mas aqui, logo no início, a rede hospitalar já criou seus polos de atenção à Covid então a população já sabia se referir. Mas a APS tem segurado muito mesmo os casos de síndromes gripais, então ela tem segurado os casos mais leves e, eventualmente, até alguns agravamentos para poder evitar as internações hospitalares, né? E houve uma série de protocolos, de orientações, muito também dialogando com outros estados que avançaram nessa organização de fluxo, etc., para o atendimento da população com suspeita de Covid, né? Os NASFs, eles foram imediatamente para as equipes, né, das ESs adoeceram muito nesse longo período de 6 meses, né? Os NASFs tomaram a dianteira do acolhimento mesmo da população e do telemonitoramento, né? Então, eles estão fazendo, os NASFs, os diversos profissionais especialistas de NASF estão fazendo o telemonitoramento, né? Isso do ponto de vista mais geral, a gente tem tentado trabalhar que esse telemonitoramento, que depois pode ser uma forma também de um primeiro contato para um segmento posterior para os casos diversos, e sem dúvida o maior número de casos é de saúde mental, mas que já no contato do telemonitoramento houvesse uma certa abordagem psicossocial para que se identificasse, vamos dizer assim, situações de um sofrimento mais agravado que exigisse um maior acompanhamento dos NASs e, eventualmente, também a articulação com os CAPs, né? Isso a gente até fez uma publicaçãozinha que foi sobre a reorganização dos processos de trabalho dos NASs no contexto da pandemia, e o componente de saúde mental, sem dúvida, foi muito destacado, né? E aí algumas perguntas ficam, né? Assim, por exemplo, como é que você trabalha, como é que você mantém ou aprofunda o trabalho no território num contexto de pandemia, né? Isso é um desafio, porque já era uma questão, né? Eu acho que a estratégia, ela vem se consolidando, mas ainda com muitos desafios no trabalho no território, né? Muitas vezes a atuação das ESs muito centrada na questão da assistência e pouco território, pouco inserção na comunidade, né? Por conta da própria pressão assistencial e vazios assistenciais também, onde não tem profissionais cobrindo de forma suficiente regiões de muita vulnerabilidade. Então, acho que um primeiro esforço que a gente fez foi tentar pensar estratégias de inserção na comunidade, num contexto que as equipes estão, num primeiro momento, com muito medo de fazer visita. Isso depois foi mudando, mas os dispositivos que as ESs tinham eram muito estavam muito ameaçados no contexto da pandemia, né? Então, eu acho que o trabalho no território e trabalho intersetorial, ele foi, num primeiro momento, muito desmantelado, né? Desorganizado, desestruturado, e agora está havendo um esforço conjunto para que se reconstrua isso, né? O segundo ponto, aí, assim, depois eu posso dar alguns exemplos de coisas, de experiências bem-sucedidas aqui, que foram muito interessantes, por exemplo, trabalhos com síndicos de determinados condomínios aqui, né, de regiões, por exemplo, tem aqui um setor que é todo de moradias populares, e que estava tendo muita incidência de Covid, como é que a APS entra nessa construção do território e transforma líderes comunitários em parceiros
avançar na discussão sobre, né, sobre como se prevenir, como identificar focos de Covid, também como dar acesso a itens de higienização que não estavam chegando a populações muito vulneráveis. A gente teve também movimentos de articulação com comerciantes para conscientização da população do uso da máscara, do álcool, né? Muita gente na produção de máscaras e de sabonetes, sabão caseiro, né? Então, essas questões que são possíveis de trabalhando no território, que são muito fundamentais num contexto que, sobretudo nas regiões mais vulneráveis, que o isolamento é uma ficção, né? Vamos dizer assim, né? As pessoas estão expostas, têm que continuar trabalhando, têm que continuar, e particularmente, né, num governo que não sustentou as políticas sociais que seriam fundamentais neste momento, né? E aí, assim, então, a primeira pergunta seria, né, como é que resgata, como é que se aprofunda o trabalho no território? O segundo ponto é uma pergunta que não quer calar, que é essa pergunta de há algo novo no cenário da saúde mental, né? E aí é uma discussão também de se perguntar, né? Há novas patologias, há novas formas de adoecimento, e aí tem uma discussão grande, né? Assim, que eu acho que estão muito pautadas pelo próprio sofrimento dos trabalhadores, né? Eu arriscaria dizer que não tem algo tão novo assim, né? Pelo que eu estou lendo e pelo que eu tenho dialogado, né, com as equipes, não tem algo novo, mas tem sim um agravamento do que já era grave, né? Então, os pacientes que eram graves, né, não buscam a unidade, não buscam os CAPs, então, quando chegam muito agravados. Acho que o relato aí do Bernardo, né? Pacientes que tinham uma grande vulnerabilidade social, que chegam também, né, com um sofrimento mais acentuado. Então, acho que tem uma coisa do contexto aí, que é uma formulação, né, meio explosiva do ponto de vista de qualquer sanidade mental, que é, né, o aumento da pobreza, né, e isso está assim, a olhos vistos, né, as equipes estão o tempo inteiro com gente batendo na porta, pedindo comida, né, a questão da fome, assim, voltando, né, como é que você, né, não trabalha o componente do sofrimento aí, né, nessas famílias. A questão dessa imposição de toda uma cultura de fique em casa, e as populações vulneráveis não podendo cumprir isso, né, na verdade, obrigadas a sair, né, e contextos assim, de desabastecimento de medicamentos, de políticas muito contraditórias com relação ao que é a Covid, né? Esse imaginário todo que a população fica muito confusa da real gravidade. Então, isso é um componente, é uma fórmula complexa para, no mínimo, muito sofrimento psíquico aí, né? Então, eu diria que assim, é uma questão que a gente vai ter que avaliar bem, né, de que é esses quadros que têm aparecido, mas que eu acho que é um agravamento do que já era muito, muito grave mesmo, né? Um terceiro ponto que eu colocaria nessa linha da percepção dos trabalhadores, né? De fato, eles estão em sofrimento muito grande, né? Porque tem algo aí que também é o próprio papel do Estado, né? Que coloca, e aqui não é diferente, a gente está com o secretário de Saúde preso, né? E toda a alta gestão da Secretaria de Saúde na cadeia. Acho que no Rio aí tem umas coisas semelhantes, né? Então, assim, né? Você tem contextos de um Estado, né, de um governo que se coloca, que pede para a PS estar na linha de frente, mas não garante EPI suficiente para que ela se ponha, né, você pede a equipe para manter lá a sua verve assistencial, mas não dá para ela condições mínimas. Então, tem alguns dilemas éticos assim que se colocam para os trabalhadores, né, de se verem numa situação de ter que fazer escolhas muito complicadas, né, assim, e nisso o papel do componente de saúde mental muito difícil. Eu queria assim fazer
já me alongando um pouco, mas assim, se vocês me derem mais uns minutinhos, de falar do tema mais focado na relação das ESs com os CAPs, né? Eu acho que isso é mais necessário do que nunca, né? Acho que as duas pontas aí reconhecem que são extremamente complementares, né? E não tem como os CAPs não enxergarem a atenção básica como um lugar de ampliação do acesso ao cuidado, né? Não tem como a gente caminhar também apostando que as ESFs e os NASs vão dar conta de atender tudo que chega para atenção básica, né? Tem que ter uma parceria aí, tem que ser sistemática, né? E ela tem o papel fundamental, sobretudo, de superar algumas coisas que ainda parecem tão básicas, né? Assim, por exemplo, a gente ainda vê muito médico de família que não olha para as questões clínicas dos usuários de saúde mental, né? Que muitas vezes os CAPs têm que pedir uma avaliação clínica, né? Muita troca de receita, às vezes o usuário está na unidade há anos e ele nunca teve uma avaliação mais aprofundada, né? A gente pode levantar várias hipóteses aí, mas né, a questão do estigma ainda está muito, muito presente, né? De fato, o estigma se apresenta até nos próprios profissionais da rede de CAPs, muitas vezes, né? É preciso enfrentar isso também, né? Assim, por exemplo, quando os usuários com comorbidade, né? São usuários que ficam andando na rede, né? Sem um lugar de cuidado, né? Então, se você tem um psicótico, usuário de maconha, né? Ou usuário de drogas de uma forma mais intensa, ele fica sem um lugar na rede, né? E o que eu tenho observado nos últimos tempos é que é isso, né? Assim, o não lugar acaba ficando na PS, né? Então, hoje você tem equipes que estão lidando com casos graves porque não conseguem uma articulação potente com os CAPs, né? E aí equipes que são pequenas, né? Que muitas vezes não teriam até a qualificação, elas ficam. Eu acho que essa discussão do grave e do leve a gente pode fazer depois, mas assim, de qualquer forma, tem casos que precisavam ser compartilhados e que os CAPs não conseguem absorver, né? Assim, ainda tem uma resistência no modo, né? Assim, alguns impasses no modo dos CAPs fazerem matriciamento, né? Eu acho que os CAPs ainda estou falando daqui, mas também estou falando de coisas que né? Que a gente vê há alguns anos, né? Esse modo de construir essa parceria não tem sido muito sistemático, né? Assim, então, tem lugares que a coisa anda, e aí, de uma hora para outra, fica muito personalizada, né, na figura de alguns profissionais que entendem essa potência né, da relação CAPES, S e APS como um todo, mas que se dissolvem, assim, numa mudança de cenário de equipes, né? E eu acho que não tem outra saída, né? Assim, superar a fragmentação da rede, superar o estigma, não tem outra saída que não o matriciamento mesmo, o caso concreto, a discussão compartilhada, né? Esse modelo ele foi muito bem pensado e essa é a aposta, né? E aí a gente precisa de muitas interveniências aí para que isso se consolide, né? Fecho por aqui, vamos rodar. Obrigada, gente. A gente que agradece, Karine, excelente as contribuições que você trouxe. Eu acho que a gente vai ter muita coisa aí para discutir e ver o quanto que, né, a gente tem de diferenças, mas também de similaridades entre diferentes cidades aí, o Rio de Janeiro e Brasília. A Kelly Bastos comentou aqui que os serviços mais que nunca precisam trabalhar em rede para ajudar os nossos usuários nesse momento. O Carlos Leonel, médico de família lá de Caruaru, já está aí na sala? Ele conseguiu chegar? Carlos está aí? Eu não identifiquei aqui as pessoas presentes.
Bom, então eu vou passar a palavra para a Roberta, que é enfermeira da atenção básica da cidade de Mendes, aqui do estado do Rio de Janeiro. Não sei se a Roberta está nos ouvindo ou se houve alguma questão. Então depois a gente retoma com ela. Renata Martins, tá aí? Coordenadora de saúde mental de Silva Jardim, que também estava como pré-inscrita. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Renata. Bom, pessoal, primeiro quero dizer que é sempre muito gratificante, é sempre muito importante participar, né, dessa roda de conversa, desse momento tão importante que foi originado a partir da pandemia, né? E eu só vejo benefícios nesse nosso momento, nessa troca. Então, vou falar um pouquinho, né, um relato de experiência e que foi também, vou falar um pouco aí também de uma pesquisa que desenvolvemos aqui no campo de Silva Jardim, né? Renata. A Roberta disse que teve uma dificuldade aí com a internet. Acho que eu consegui voltar aqui. Gente, aqui em Silva Jardim hoje está chovendo muito, então nossa internet aqui está oscilando muito, peço desculpas em relação a isso. Né? Então eu falo aqui do município de Silva Jardim, né? É um município no interior do estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou na coordenação da saúde mental. E eu vou falar um pouquinho da interação, né, de um trabalho que nós estamos já realizando juntamente com a atenção básica. Né? Vou falar um pouquinho do trabalho do CAPS com a atenção básica. O município de Silva Jardim ele tem cerca de 21 mil habitantes. Quero destacar aqui, né, a importância de uma cobertura da atenção básica no município. Atualmente, a gente atinge aí cerca de 95% a 98%, né, da atenção básica em todo o território de Silva Jardim. Nós temos apenas o CAPS tipo 1, que é um CAPS que atende todo o município. E nós sempre trabalhamos sempre muito diretamente com a atenção básica, né? E de 2018, 2017, a partir de 2017, nós começamos a desenvolver aqui no nosso território um trabalho que originou uma pesquisa de mestrado junto com o Luxan, né? Que é uma articulação da atenção básica com a saúde mental, com o CAPS, principalmente com o CAPS, né? E aí, nós montamos uma mini equipe, que nós denominamos assim como equipe volante. Essa mini equipe, ela é oriunda do CAPS, ela foi oriunda do CAPS. E o município de Silva Jardim ele tem uma extensão territorial muito grande, né? O CAPS é localizado no centro, mas ele possui muitas fazendas, muitos bairros de difícil acesso, né? E aí, essa mini equipe, que nós chamamos de equipe volante, essa equipe ela sai do CAPS, né, e vai até o território para conhecer o território na tentativa de aumentar o acesso, né, desses usuários da saúde mental. A pergunta norteadora desse trabalho, né, foi que nós tínhamos, até o momento, uma cobertura de assistência em atenção básica considerável de 100%, e a cobertura do CAPS, a gente não atingia esses 100%. Quando nós fizemos o levantamento, nós encontramos aí um gap, né, uma lacuna assistencial. E nós trabalhamos durante um período de forma mais sistemática em cima desta lacuna. E aí essa equipe, formada aí, né, por alguns componentes do próprio CAPS, em parceria com a atenção básica, em parceria, na ocasião, com o NASF, porque no ano de 2018, quando nós efetivamos essa pesquisa aqui no território, nós tínhamos o NASF, né? Atualmente não temos o NASF mais. E, inclusive, a Juliana, que faz parte, né, da Frente Estamira, esteve com a gente nessa equipe volante. E durante 6 meses, nós percorremos alguns territórios.
Com que objetivo? Com o objetivo de fazer uma articulação com a atenção básica, e não somente com a atenção básica, com as unidades básicas de saúde, mas com o próprio território, né? Levando os profissionais do CAPS para o território. Então, assim, o CAPS sai de dentro, né, do espaço físico dele e entra no território. Então, durante 6 meses, nós fizemos ações sistemáticas, indo semanalmente em algumas unidades básicas que nós elegemos, né, por alguns critérios elencados de acessibilidade, e durante 6 meses fizemos esse trabalho. Ao término dessa pesquisa, identificamos assim, um aumento, né, nós conseguimos acessar usuários que até então nunca haviam passado pela saúde mental, que até em algum momento eles eram assistidos pela UBS, mas não eram vistos enquanto a especialidade de saúde mental, né? Alguns também, a atenção básica não tinha total conhecimento que dentro daquela família tinha uma pessoa que necessitava de uma escuta, né, especializada, diferenciada da saúde mental. Então, com a nossa aproximação física do território, com a presença viva, né, dessas pessoas do CAPS no território, isso foi muito significativo, né, para o município, porque a gente percebeu assim, um aumento desse acesso. E aí, ao término dessa pesquisa, a proposta que fica para a saúde mental e para o CAPS é a manutenção desse trabalho, né? Então, atualmente, o CAPS não tem uma equipe volante, mas ela é dividida em mini-equipe, né, em equipes de territórios. E essas mini-equipes de dentro do CAPS, elas têm essa articulação com a atenção básica. E essa ida com a atenção básica também foi produtiva no sentido de conhecer os enfermeiros, os médicos, agentes comunitários de saúde. Nós estreitamos relações também com a educação, com a assistência social, com a associação de moradores, né? Então, o CAPS hoje, nós conseguimos fortalecer esse trabalho. A gente usou como base teórica o cuidado colaborativo, e hoje nós podemos perceber, assim, com esse período de pandemia, em que o CAPS teve que reduzir aí um pouco o seu horário de funcionamento, né? E a atenção básica não reduziu, nós podemos perceber o quanto foi importante nós termos construído esse acesso na rede, esse acesso com a atenção básica. Porque uma vez que o CAPS reduziu os atendimentos, o acolhimento desse usuário fica garantido lá na ponta, com o contato da equipe da UBS com a equipe do CAPS, né? Inclusive, podemos observar também a diminuição nas internações dos leitos que a gente tem de saúde mental no Hospital Geral do município. Essas internações, elas tiveram uma diminuição quando a gente fortalece esse acompanhamento lá na atenção básica. Então, eu acho que isso só se deu, né, também, um dos motivos, é de ter no município um investimento grandioso na atenção básica. E termos uma equipe da saúde mental, né, uma equipe do CAPS, que não fica dentro do CAPS, né, que ela sai, que ela vai ao território, que ela se presentifica lá fora, né? E esse período de pandemia foi importante, veio também com uma consolidação, uma confirmação desse trabalho. Agora, né, 2 meses para cá, o horário do CAPS volta ao seu funcionamento, com horário, né, normal, ainda estamos aí, né, com algumas medidas de proteção acontecendo, os trabalhos em grupos estão suspensos, mas a gente pode perceber que essa aproximação continua. É essa aproximação que fortalece a saúde mental, que fortalece o CAPS. Quando eu falo saúde mental, porque não é só o CAPS que a gente vê
sendo fortalecido com essa aproximação da atenção básica. Mas o ambulatório também, né? O ambulatório enquanto rede, quando a gente começa também com o ambulatório a estreitar essa relação daqueles pacientes que estão no ambulatório com a atenção básica, a gente também percebe essa diminuição na chegada do paciente no ambulatório. Então, assim, fortalece a rede, né? Então, acho que a minha fala é que hoje vem para poder ratificar o compromisso, a parceria, a integração que deve acontecer com o CAPS e com a atenção básica. Porque sem essa parceria, sem esse comprometimento, sem esse compartilhamento do cuidado no território, com certeza, assim, a atenção psicossocial não acontece. Então, acho que é isso, Leandro. Obrigado, Renata. Muito legal escutar você, tendo participado lá no Dia da Defesa, lembrando das fotos do pessoal indo nas fazendas. Acho que isso é super legal e colhendo os resultados aí, né? Assim, de uma construção agora durante a pandemia, num momento tão delicado. Acho que você trouxe um dado importante, né? Sobre isso. Depois dessa parceria ter sido construído, quanto que isso garante cuidado nesse momento da pandemia. O Diogo Souza comentou aqui, né, que nessa semana que comemoramos os 30 anos do SUS, encontramos no trabalho territorial um dos elos mais fortes dessa corrente de resistência, luta e união dos trabalhadores. O Bernardo teve que sair, a gente agradeceu a ele, né, a presença. Então, a Betânia comentou que a Kelly, né, está participando, ela é da saúde mental da cidade do Carmo. Então, se Kelly topar se inscrever para falar e trocar um pouquinho com a gente do trabalho lá na cidade do Carmo. E a gente tem a Roberta, não sei se a Roberta vai conseguir participar. Roberta, que é lá da cidade de Mendes. Então, aqui em Mendes é uma região de muitas montanhas. E quando a gente abre a câmera, cai a conexão, está até falhando um pouco. Corta a fala da gente. Se eu abrir a câmera, fica pesado aí que não vai mesmo. Mas é um prazer poder estar aqui essa tarde com vocês. E eu trabalhei muitos anos na atenção básica como enfermeira assistencial. Agora, nessa última etapa, eu sou apoiadora da atenção básica do município de Mendes. E a gente vê, né, nesse período de pandemia, essa grande dificuldade que os profissionais têm encontrado, né? Sempre vendo também o lado do próprio profissional, porque muitos deles vieram pedir ajuda psicológica, alguns até mesmo psiquiátrica. Né? É medo da pandemia, é medo de atender quem está doente, pegar a própria doença. Então, assim, eu até conversei, né, numa outra roda que eu participei, em uma outra reunião sobre esse assunto. Né? A gente está vendo aí a questão dos atendimentos ao público nesse momento, né, de pandemia, esse momento que está essa crise toda também da questão crise financeira. E o CAPS daqui ele tem dado todo esse suporte, tem trabalhado lado a lado com a atenção básica aqui no município de Mendes. A gente não encontra assim, dificuldades para trabalhar com o CAPS, né? Os psicólogos, né, eles ajudam muito a gente. Também tem o NASF que nos apoia, que tem também a parte de psicólogo, também a psicologia, que faz um matriciamento nas unidades de saúde. Nesse período, assim, o CAPS ele já voltou o atendimento, ainda está reduzido, mas toda vez que a gente, né, fecha com essa rede e sinaliza para eles aqui, a gente tem percebido bastante esse apoio, inclusive de cuidar de quem está cuidando, né, daquele profissional da atenção básica, porque eu vejo assim, os agentes eles ficaram com os atendimentos suspensos no período da pandemia, quando teve que voltar ninguém queria, né, todo mundo com medo, não querendo fazer, e do outro lado também o medo das pessoas recepcionarem esses agentes comunitários nas suas casas. Então, assim, um período que a gente está passando, tudo é novidade, é um novo, né? Um novo normal, como dizem por aí, que de normal não tem nada.
Isso está uma loucura total na cabeça de todo mundo, mas eu acho que se a gente trabalhar junto, né, a atenção básica, que é a porta de entrada, junto com a saúde mental, a gente vai conseguir passar, assim, esse período. Ok, Roberta. Obrigado pela sua participação, apesar da dificuldade aí com a conexão. Então, pessoal, o nosso colega de Pernambuco não conseguiu chegar para a roda, e aí então a gente está com o debate aberto para quem quiser participar. A Kelly está escrevendo aqui no chat, não sei se ela quer falar, mas dizendo do trabalho que a Betânia e a Fabrícia têm feito lá na Cidade do Carmo com o rádio, né? Para os profissionais e para os usuários. E ela concorda com o que você traz, Roberta, de que o medo e as dúvidas tomaram conta dos dois lados, tanto dos pacientes, usuários, quanto dos profissionais. Muitos desdobramentos e cuidados foram redirecionados. Então está aberto o debate, quem quiser falar pode abrir o microfone, tomar a palavra, e se alguém estiver falando, as pessoas podem ir se inscrevendo no bate-papo. Eu só não estava preparada. Consegue virar a câmera aqui para ficar na horizontal? Então, eu gostei da fala aí de Silva Jardim, porque reflete um pouco do que a gente está vivenciando aqui, né? É muito legal ouvir, porque justamente como a gente não tem NASF e não tinha esse investimento, né, da saúde mental, ir a trabalhar mesmo em uma proximidade maior com a atenção básica, né? Foi que eu e Fabrícia, que éramos trabalhadores de CAPES, né, com o intuito de promover essa proximidade, nós estamos compondo uma equipe mínima, né, que a gente denominou pertencente agora à atenção básica, uma equipe mínima de atenção psicossocial que pertence à atenção básica. E aí, quando a gente iniciou o trabalho, né, inspirada aqui também numa pesquisa da Frente Estamira, né, a gente se inspirou naquela pesquisa junto aos profissionais que a Júnia compartilhou e a gente reproduziu essa pesquisa junto aos profissionais de saúde. Isso repercutiu também numa demanda junto aos profissionais da educação que estão em grande sofrimento. Então, a equipe de atenção psicossocial da atenção básica, hoje a gente conseguiu também uma parceria com uma enfermeira que tem realizado os acolhimentos e as ações junto conosco, né? Somos 3, uma assistente social, uma psicóloga e uma enfermeira. E também surgiu a demanda, a gente está trabalhando muito assim, tentando ouvir o profissional de saúde e tentando buscar ações a partir das demandas mesmo, né? A gente tem tentado e tem surgido as demandas, né? E os próprios agentes comunitários de saúde, através do diálogo, os próprios profissionais da atenção básica têm dado direcionamento do que é necessário hoje no município. Então, a gente iniciou acolhimentos com a demanda crescente do CAPS e a redução da equipe também, como o primeiro profissional disse, né? Com a mudança, alguns profissionais deslocados ou de grupo de risco afastado, diminuiu muito o número de profissionais do CAPS. E aí, no intuito de colaborar também com a equipe do CAPS, nós iniciamos o acolhimento num posto central, visando otimizar, né, os acolhimentos. Aumentaram os acolhimentos de saúde mental e diminuiu a equipe, né? E muitas equipes da atenção básica também deslocadas dos seus locais de trabalho, porque foi criado um centro de triagem e muitos profissionais têm exercido suas funções no centro de triagem de Covid. Então, as estratégias, a gente tem 100% de cobertura, mas muitos profissionais deslocados para o centro de triagem, que tem absorvido grande parte da demanda com suspeita, ou toda a demanda do município com suspeita de Covid, se concentrou nesse centro de triagem. Então, a gente tem realizado. É engraçado que a consolidação do trabalho da atenção básica em saúde mental em Carmo se consolidou, se deu na pandemia, né? Então, no momento de grande dificuldade, mas de grande demanda. A gente tem realizado acolhimento de saúde mental
também nos distritos, no intuito de ir ao encontro das pessoas com maior dificuldade de acesso, né? Então, a gente criou um grupo da atenção básica junto conosco, da atenção psicossocial, onde a gente troca informações, a gente passa convites da Frente Estamira e possibilidades de atualização, né? Teve um curso recentemente da UERJ, de manejos clínicos na atenção básica, que foi excelente. A gente teve a oportunidade de poder propor isso para as equipes, eu fiz o curso. A gente está nos acolhimentos de saúde mental nos distritos, a gente tem identificado questões clínicas emergenciais. E, assim, isso eu achei muito interessante, sabe? Pessoas que vêm com a queixa de saúde mental e nós, com o olhar da saúde mental, identificamos questões para muito além, assim, questões clínicas que não estavam sendo vistas. Isso eu acho que é importante estar colocando. Essa coisa do cuidar de quem cuida, né? A gente estendeu, eu já falei da Rádio Áudio, que é um projeto de podcast, que a gente manda toda segunda-feira mensagens. Eu aciono toda a equipe do município, cada um faz um áudio de no máximo 3 minutos, e a gente envia. Começou por um distrito, enviando para uma comunidade, mas a gente repercutiu tanto os áudios que a gente tem enviado também hoje para, no mínimo, 450 pessoas, né? Profissionais da saúde mental, profissionais da educação e para um grupo da população de um distrito. E a gente identificou que os profissionais de saúde têm uma demanda maior por mensagem de motivação, diferente da comunidade onde a gente mandava a mensagem primeiro. A gente identificou que os profissionais de saúde estão muito cansados, sobrecarregados, e as mensagens para eles são mais voltadas no sentido de motivação, né? E a partir da pesquisa que a gente realizou também com os profissionais, a gente foi identificando algumas demandas que a gente pôde já direcionar os áudios. E iniciamos o matriciamento, também de forma online, casos de agravamento de saúde mental, que a equipe tem identificado, as equipes têm identificado que houve um maior agravamento. A gente iniciou já também o matriciamento. Tem sido bastante produtiva essa parceria, e nesse novo local para mim, eu iniciei na atenção básica no início da pandemia e tem sido um caminho novo para mim, mas de muitas possibilidades. Eu tenho gostado muito dessa parceria, de realizar esse trabalho, e tenho visto diversas possibilidades de intervenção. E adorei a dica aí do sabão, anotei tudo aqui para pensar em implementar novas ações aí. Obrigada pela partilha. Era isso, Leandro, que eu tinha para compartilhar. Nossa, Obrigada. muito bacana. Nada, a gente que agradece. Muito bacana saber que ideias foram compartilhadas aqui por meio das nossas rodas de conversa, né, da rede criada pela Frente Estamira. Muito bacana o trabalho que está sendo feito, né? A Júnia compartilhou com a gente na época essa pesquisa que ela tinha feito. A Júnia também trabalha com a atenção básica lá no município de Búzios. A Jaqueline ficou interessada aí na dissertação da Renata, mas acho que a Jaqueline caiu ou saiu. Ah, não, ela voltou? Não sei. Mas aí a Jaqueline e a Renata podem combinar aí o envio do texto. A Kelly comentando um pouco aí do que a Betânia trouxe, de que esses áudios são de grande valia e apoio. Tratam de temas diversificados que nos fazem apropriar do nosso cuidado também. Bom, a palavra continua aberta, não temos inscritos, então quem quiser falar, só abre o microfone. Oi, Leandro, tudo bom? Então, vou falar um pouquinho. Primeiro, dizer que bom, Betânia, que bom que a pesquisa ajudou, né? Que prosperou aí com um trabalho bacana lá no município. Então, lá em Búzios, assim, a gente, como a Karine falou do telemonitoramento, né? A equipe do NASF também tem feito o monitoramento de casos suspeitos, né? E a gente montou, assim, a gente se dividiu um pouco em referências entre as unidades de saúde para poder fazer esse acompanhamento, né, esse monitoramento dos casos, e a gente tem feito uma proposta de primeiro atendimento. Eu sou terapeuta ocupacional, sempre trabalhei na saúde mental, né? Então
Normalmente, quando alguma das pessoas da equipe que não tem formação em saúde mental, ela percebe um caso de alguém que não está bem, ela normalmente passa o caso, eu faço esse primeiro contato, muitas das vezes, contato remoto, ou por telefone, ou por vídeo, né? Quando a pessoa não tem acesso, então a gente marca na própria unidade de saúde, faz esse acompanhamento, e aí isso tem trazido, assim, trazido uma nova necessidade de parceria aí com um programa de saúde mental, né? Com relação aos CAPs, o que a gente percebe é que a atuação, assim, o matriciamento, ele ainda vai se dando de forma muito pontual, né? Ou seja, quando tem o agravamento de algum caso, a unidade de saúde acaba entrando em contato e aí um profissional do CAPs entra no caso, quando é necessário vai até a unidade de saúde, tem dificuldades aí com as questões do transporte no município ainda, né? Mas eu concordo quando a Karine fala que falta sistematização, assim, das ações. Eu acho que isso ainda está muito precário, a gente tem que avançar nisso, né? No município, a gente teve uma experiência muito interessante antes de ter o CAPS, espaço físico. A gente montou a equipe antes de montar o CAPS. E aí, essa chamada equipe CAPS, ela funcionava quinzenalmente nas unidades de saúde da família. E foi um projeto interessante, assim, mas quando a gente montou a estrutura física do CAPS, a gente não conseguiu sustentar exatamente essa periodicidade no território, né, do CAPS no território. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente pensar mesmo, né? E a gente está agora com uma proposta interessante, que uma das unidades de saúde da família que a gente tem residente de medicina de família e comunidade, eles estão percebendo o aumento da demanda em saúde mental, e aí fizeram contato, e aí a gente está tentando construir unidade de saúde da família, NASF, e na verdade, o ambulatório de saúde mental, né, porque são casos que eles estão identificando enquanto casos leves, a grande maioria. Então, a gente tem tentado agora, a gente está iniciando esse trabalho, né? A gente já teve uma primeira reunião, na semana que vem a gente vai dar continuidade a isso com a UBS, as duas psicólogas que atuam na policlínica daquele território e o NASF, e a gente está tentando agenciar um fluxo, assim, para poder pensar o trabalho de forma compartilhada. Então, essa é a experiência que eu queria trazer para vocês hoje. Excelente, Júnior, obrigado. Mais alguém? Palavra aberta. Claro, Karine. Então, assim, essa questão da sustentação, né, do matriciamento, eu acho que tem vários... A gente pode pensar várias estratégias, né, assim, e eu acho que quanto mais atores a gente bota nessa roda, mais a gente consegue sustentar, né? Um matriciamento que dependa, por exemplo, do apoio da gestão, né, ele tende a não se perpetuar, né? Assim, ele fica algo muito, vamos dizer assim, algo meio verticalizado, né? E o que eu tenho visto, assim, de experiências potentes aqui, por exemplo, a gente teve muita gente que saiu de CAPS e foi para a NASF, né? Então, esse trânsito de pessoas, que aqui é todo mundo servidor público, né? Vou falar que é um ponto que dá um certo desenho particular e que favorece a sustentação. E mesmo assim a gente tem muita dificuldade, mas assim, esse trânsito, esse deslocamento do profissional, né? Uma colega colocou aí, né? Era de CAPS e está na atenção básica. Esse trânsito, ele favorece muito, né? Esse deslocamento favorece muito essa visão integrada, né? Assim, porque você consegue enxergar. Tem alguma coisa assim que uma pessoa que sempre foi de CAPS, né? E olha para a PS, assim, tem né? Uma determinada concepção, né? Quem circula tem outra, né? Assim, eu circulei na gestão e estou tendo assim muitos insights, né? Assim, muito tempo da gestão de saúde mental e agora gestão da PS, né? Tem uma questão de como enxergar a APS, de como enxergar essa clínica,
que alcance que se espera desses profissionais da APS. Eu acho que muitas vezes os CAPs têm uma expectativa muito grande e a construção conjunta, ela é muito trabalhosa, né? Não podemos esquecer disso, né? Então, assim, muitas vezes uma barreira é a própria noção de que é muito processual, né? A gente tem essa máxima, assim, né, de que o melhor matriciamento é aquele quando você consegue prescindir do matriciador, né? Mas numa APS que você tem, né, cenários de baixa cobertura, você tem uma demanda espontânea muito grande, né? Você tem a rede muito falha nas suas funções, né? Acaba tendo uma APS que não é aquela APS da literatura de que resolve 80% dos problemas da população. Ela vai ter muitos limites, né? Então, eu acho que os CAPs têm que sempre dialogar com essas dificuldades, né? Não é algo que você entrega e não tenha um compartilhamento. Então, eu acho que um ponto fundamental é quando há esse deslocamento, né, de posições, isso gera muito vínculo, né? Pela própria identificação que se cria desses lugares diferentes, né? Um outro ponto que eu acho que faz toda a diferença é quando tem a presença da academia, né? Das instituições formadoras em geral, né? Porque elas fazem, de alguma forma, pela pesquisa, pela extensão, elas fazem uma continuidade que muitas vezes a gestão, quer dizer, sempre a gestão não sustenta, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma parceria atualmente com a Fiocruz, né, a Fiocruz Brasília, que tem permitido, por exemplo, toda essa discussão do trabalho no território, né? Que tem trabalhado esses agentes de territórios, né? Tem surgido modelos aí pelo país dessas brigadas, né? Alguns, assim, extra-SUS, que não são muito sustentáveis, mas também das pessoas redescobrirem o território, né? A gente teve uma experiência aqui de um observatório de saúde mental na UNB, que foi muito interessante, lá atrás, com a discussão de indicadores de saúde mental, e que depois isso desembocou em outros projetos de formação para a rede, né? Então, eu acho que a presença da universidade, de instituições formadoras no geral, elas também podem construir uma sustentação, né? E eu acho que aí estratégias diversas que dialogam com essa lógica da educação permanente, né? De você motivar uma equipe a partir do conteúdo que ela traz, né? Que muitas vezes, por exemplo, a gente está com uma mega dificuldade aqui no cuidado a crianças e adolescentes na PS, né? Como é que você constrói um fluxo, né? Porque se a APS olha para o CAPS como um lugar de um hiper especializado, né? Quando pega esse públicos mais específicos, né? Crianças, por exemplo, parece um bicho de 7 cabeças, né? E a nossa rede também muito especializada de CAPS induz a esse pensamento. Então, nós estamos fazendo uma construção que é bem desafiadora, né? E que, a partir da experimentação de modelos, né, é que a gente vai conseguindo ampliar essas possibilidades, né? Então, eu acho que tem assim, exigem certos tensionamentos, não é uma coisa que corre fluida, né? Acho que tem que ter aí sempre alguns atores que apontem aí essa necessidade, né? Mas um pouco para rodar a palavra, né? Nossa, Karine, você fez uma síntese muito boa que daria para a gente ficar aqui conversando por horas, né, sobre isso, sobre essas questões que você traz. E eu gostei de que a própria dificuldade é entendimento de que é algo processual, né, nesse trabalho. O Alessandro pediu a palavra. Boa tarde a todos. Então, primeiro eu queria registrar também, né, que foi muito proveitoso para o meu trabalho aquele questionário da Júnia também. Gentilmente a gente trocou a mensagem depois, ela me ajudou. Foi muito bacana. A gente, através daquele questionário, levantou vários dados aqui em Rio das Ostras, que deu para a gente ter assim, um panorama, principalmente daquele momento que a gente estava vivendo, mais angustiante da Covid, o sofrimento dos profissionais de saúde mental.
Bem, como você falou, Leandro, a fala da Karine, né? Karina, ela foi assim, já eu nem precisava falar mais, porque era uma fala que eu ia trazer, era justamente essa fala de angústia. Aqui em Rio das Ostras, né? Eu sou coordenador do Programa de Saúde Mental em Rio das Ostras, e a gente tem uma expectativa aí de 150 mil habitantes. Já tivemos um momento aí de NASF um pouco mais tímido, mas tivemos, e aí isso diminuiu bastante, morreu durante algum tempo. E aí a gente agora resgatando esse trabalho no município, junto à atenção primária, com bastante apoio e bastante gente querendo que isso aconteça. Mas aí o que eu trago, assim, que a Karina falou muito sobre, né, e me senti bastante confortado com ela, é essa dificuldade que a gente tem com os profissionais da atenção primária, que não são profissionais da saúde mental, né? Quando a gente tem os profissionais na atenção primária, que já trabalharam na saúde mental, nos CAPs, tem um serviço assim, uma formação nesse sentido, é mais fácil esse matriciamento, essa aceitação. Mas quando a gente pega uma UBS, né, que não tem profissionais lá na atenção básica com experiência, aí alguns casos realmente são vistos assim como um bicho de 7 cabeças. Eu gosto de brincar assim que saúde mental, quer dizer, brincar para a gente dizer aqui, mas de engraçado não tem nada, né? Saúde mental é como aquele parente que a gente nem gosta, mas o cara vem para casa da gente e quer ficar não sei quantos dias, e a gente atura o cara porque o cara é parente, mas a gente não tá afim, né? E quando a gente não fala que vai sair, quer dizer, estou colocando assim dessa forma para a gente ver que, para dizer que em muitos casos na atenção básica é assim, a pessoa só, entre aspas, só atura aquele usuário ali que é munícipe daquele território, que é usuário desse serviço, que é do território dele, que faz parte do serviço dele, só aceita essa pessoa assim, em casos em que a gente tem que ficar dizendo, mostrando para ele, lembrando o tempo todo que ele é lá do CAPS, mas ele é do território também. Enfim, acho que a questão da educação permanente é algo que tem que ser realmente trabalhado em todos os locais. Mas eu estou convencido, não perco a esperança não, eu estou convencido de que esse aí é o caminho que a gente tem para acabar com esse estigma de que só quem pode encostar em alguém que tem um sofrimento psíquico é o cara lá do CAPS, ou o cara do ambulatório, é o psi, né? E acho que, assim, em primeiro lugar, vale uma boa vontade de alguém que queira escutar, acolher e abraçar, e enfim. Mas acho que é por aí mesmo. Queria só complementar rapidinho, Renata, uma coisa assim, que eu esqueci de falar que a gente tem feito e que está tendo assim, um retorno bem interessante, é que a gente abriu uma rede social do NASF, a gente abriu um Facebook, e a atividade coletiva que a gente tem feito é uma roda de conversa pelo Google Meet, semanal, com temas variados, e que agora a gente está transmitindo ela ao vivo pelo Facebook, porque no início a gente fazia como aqui, dava o link, e muito poucas pessoas entravam. A gente começou a fazer a transmissão ao vivo e a gente tem tido assim 250 para cima, assim, uma média de 250 visualizações. Então a gente está entendendo que também esse pode ser um caminho interessante para levar temas diversos. Muito interessante isso. Acho que é isso, né? A pandemia trouxe possibilidade de reinvenções, né? Muito, muito bacana. Então, eu esqueci o nome do que falou antes agora, de Rio das Ostras, né? Mas eu queria complementar aí a sua fala e te dizer, assim, que aqui em Silva Jardim nós compartilhamos disso que você relata e que você está vivendo, né? Junto com a atenção básica. E nosso trabalho aqui na atenção básica é um trabalho cansativo, insistente, que muitas das vezes, assim, até é chato, né? Que em algumas UBSs, assim, a gente já ouvia assim, lá vem aquele pessoal do CAPS aqui de novo, né? E é isso, né? A gente, nós construímos uma agenda, a equipe do CAPS tem esse contato de visitar, né? De ir na UBS, os técnicos do CAPS, às vezes, só ligam lá para o CAPS e avisam, quarta-feira eu só vou chegar meio-dia, porque de manhã eu estou na UBS da Fazenda Brasil. Então, eu acho que a presença viva, Alessandro Barbosa, a presença viva, né, do CAPS no território
é que talvez assim faz com que a equipe da atenção básica também desconstrua alguns estigmas em relação à saúde mental. E eles também possam perceber, sentir, viver que nós estamos presentes ali. Acho que a atenção básica pede muito isso, a presença da equipe do CAPS dentro das UBSs. Né? Ano passado, todo mês de maio, né, a gente pensa alguma ação. Esse ano não foi possível. Mas o ano passado nós fizemos ações em comemoração ao Lutante Manicomial dentro das UBSs. Né? Nós fomos para as UBS, nós trabalhamos com a equipe da UBS, falando sobre saúde mental, falando sobre reforma, falando sobre matriciamento, falamos a importância de compartilhar o cuidado, de cuidado colaborativo. Nós entramos dentro com a equipe. E aí, quando a equipe começa a perceber que o CAPS está vivo dentro da UBS, eles começam a ter uma aceitação melhor do usuário, né? Eles começam a receber melhor, a acolher melhor aquele usuário. Tanto que eu achei bem interessante que há um tempo desse, há umas semanas atrás, uma enfermeira de um posto aqui fez contato com o CAPS e avisou, olha, falou lá o nome do usuário, né? O Marquinhos não veio tomar o Aldol dele, né? Ele tinha que tomar a medicação dele tal dia, já são 3 dias. Então, assim, tem esse compartilhamento do cuidado, né? E é isso, assim, a gente... essa abertura da atenção básica com a saúde mental vem acontecendo porque os chatos do CAPS estão sempre dentro da atenção básica. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer mesmo, né? Senão a gente não estreita aí essa relação. Eu concordo com você, viu, Renata? Porque eu estou aqui, né, coordenando a roda e trabalhando, né, na pesquisa lá do Nupção, mas também sou trabalhador de CAPSI, e é isso, muita porta na cara na unidade da atenção básica, mas de tanto insistir, hoje, durante a pandemia, é muito rápido, né, o contato, as pessoas dizendo, olha, fulano está indo aí, a médica avisa, o seu paciente veio aqui pedindo um laudo para RioCard, vou liberar e depois você me manda o laudo. Então, assim, já tem uma parceria construída porque eu estive lá durante um bom tempo, batendo na porta e sendo atendido quando possível. Mais vezes não do que sim. Mas hoje, né, da pandemia, a gente colhe muitos frutos disso desse contato constante, né, semanal, regular. E acho que principal, né, Leandro, entender que quando esse não acontece, ele não é para a gente, não é uma coisa pessoal, né? Porque isso nos dá a chance de retomar o trabalho, retornar o contato. Acho que esse é o ponto também, né? Com certeza. Não é não para o Leandro, né? Não é não para a Renata. Uhum. A Kelly concorda, diz que os trabalhos precisam ser feitos de maneira mais próximas e de maneira corresponsabilizada. Diz que trabalhou na saúde mental e que hoje, estando na atenção básica, tem uma outra visão sobre os usuários de saúde mental. Jaqueline da Silva, de acordo com a importância de propor oportunidades para desconstrução e reinvenção. E Clau Moreno se inscreveu para falar. Olá, boa noite. É a minha primeira vez com vocês. Seja bem-vinda. Fala seu nome, se possível, tem como abrir a câmera? Eu sou enfermeira, né? Eu trabalho no CAPS de Araruama, né? Estou feliz de participar da roda de conversa. Assim, estou apaixonada por Silvio Jardim, né? Eu tive a oportunidade de fazer lá quando eu estagiária de enfermagem e eu fiquei apaixonada pela forma conduzido a organização da atenção básica naquele município, né? Então já era fã, e isso já vem para reforçar. Parabéns, galera de Silva Jardim. Uma coisa assim, de tudo que eu ouvi nessa tarde, né? Baseando na noite também, do fato da gente estar junto com a OBS, né? Da fragilidade que as pessoas muitas das vezes mencionam, eu consigo lidar, eu não sei fazer, eu tenho insegurança. E se pensar, isso é da vida, né? Ninguém está seguro para nada, né? E assim, a gente aprende na vida fazendo.
E aí uma das coisas que está batendo assim em mim, né, que a gente está nessa luta do matriciamento contínuo, é de fazer com, né? É muito fácil a gente chegar lá no UBS e dizer, né, olha, você tem que fazer assim, fazer assim. Mas é diferente quando o outro andar de bicicleta, né? Vamos junto, tentar ler, né? E assim, a colega de Silvio Jardim falando que está indo para o campo, né? E eu sou apaixonada por isso, extra, tanto que eu tenho uma oficina de passeio, né? E com os meus usuários, e assim, pude proporcionar muitos momentos para eles também, construir, né, autonomia na cidade, no município de Araruama. E assim, só vem para reforçar que o fazer com, eu acho que traz um ótimo resultado para a gente, né? E é isso, gente. Obrigada aí. Eu só estou ouvindo aqui, tá? Obrigado, Claudete. Nada. O Alexandre Madureira mandou um abraço para todo mundo da frente, lá do CAPS Casa do Lago. Alexandre sempre presente nas nossas rodas. Obrigado, Alexandre. Sueli comentou que quando a equipe de saúde mental chega, mostra o quanto de questões de saúde mental tem no território, inclusive com os profissionais também da Estratégia de Saúde da Família, NASF, e o quanto essas questões ainda, entre aspas, incomodam. Bom, são 6h27, a gente está caminhando para o final da nossa roda. Não sei se tem mais alguém querendo falar. Pedro quer fazer uma fala final, Fala Pedro? bem aí, Leandro. Ah, sim, André. Só agradecer o pessoal da atenção básica que compareceu, que isso é fundamental na condição de familiar, né? A gente sabe que é fundamental esse olhar diferenciado quando a gente recorre também, às vezes até nem através de CAPS, através né, da pessoa mesmo, do familiar. Quando procura a atenção básica, a gente percebe esse olhar diferenciado, é importante demais. E é isso aí. Um abraço a todos, é isso aí. Super importante a sua fala, viu? Enquanto familiar, dizendo desse cuidado aí na atenção básica. Obrigado, André. Um abraço. Obrigado, André. Um abraço. Parabéns a todos aí. Eu acho que foi muito bom esse debate. Esse tema, certamente nós vamos retomar com esse tema várias vezes, porque eu entendo mesmo que a força do CAPS é o seu prolongamento no território, a sua ligação com a atenção básica. Essas experiências que foram relatadas aqui mostram como tem sido positiva essa aproximação com a atenção básica. Mostram que a questão do estigma não é uma questão de fora da saúde mental, ela também está dentro da saúde mental, está dentro de todos nós, né? E o que combate o estigma é, de fato, o rompimento das barreiras de acesso, o acolhimento, o conhecimento. Tem uns estudos que mostram o seguinte: eu estava lendo outro dia um artigo sobre formação médica e saúde mental. Aí havia uma comparação entre os estudantes que tinham, durante a sua formação, tido um contato direto com usuários do serviço de saúde mental e os que tinham tido o aprendizado da psiquiatria sem ter tido esse contato mais direto. Os que tinham contato mais direto, ao final, numa escala, são esses estudos feitos com escala, numa escala para medir preconceito e estigma, tinham muito menos do que aqueles que de fato não conheciam, né? Quer dizer, só conheciam o problema da saúde mental através de livros, através de referências e tal. Então, eu acho que essa aproximação ela é o que vai fazer mudar mesmo algumas atitudes. Mas também gostei de ouvir que o fato dos profissionais transitarem em serviços diferentes ajuda muito a vencer determinadas visões assim muito reducionistas que eles têm, né? Uma visão de CAPS, uma visão de atenção básica. Então, é ótimo que no SUS, que está fazendo 30 anos, o profissional possa circular em lugares diferentes e ser um profissional que
Quer dizer, o que vai, na verdade, dar a linha de direção para esse profissional vai ser o cuidado do paciente, não o setor da organização da rede na qual ele está vinculado naquele momento, né? Eu acho que esse dinamismo é o dinamismo próprio do cuidado. E acho que a relação saúde mental com atenção básica é muito rica. É muito rica. A Betânia está até pedindo um artigo. Tem que esperar um pouquinho, eu estava fazendo uma revisão. É uma revisão do artigo para sair. Eu nem podia ter falado assim. Tá? Acho que será publicado. Eu acho que será publicado, sim, porque tem qualidades. É um artigo que tem qualidades. Entendeu? Mas, então, é porque, na verdade, se estuda pouco isso, né? Tem uma coisa do estigma como alguma coisa que é de alguns profissionais, quando, na verdade, o estigma é algo que nós temos que enfrentar todo dia, com todos os profissionais. Existe estigma da parte do profissional de saúde mental, da parte do profissional da atenção básica, da parte do familiar, da parte do próprio usuário, ou seja, são coisas dinâmicas que existem justamente na visão de mundo de cada um, na forma de se relacionar com os outros e tal, que só, de fato, as ações práticas e mudanças de atitude é que podem vencer isso, né? Mas foi muito bom agradecer a Karime, que veio lá do Distrito Federal, entendeu? A Renata, que veio lá de Silva Jardim, a Roberta, que eu acho que já saiu, né, de Mendes. Quem mais que falou, Leandro? Dos nossos convidados? Teve o Bernardo, lá da Rocinha. O Bernardo ele mandou até uma mensagem para mim, agora ele falou que começou um atendimento lá que vai demorar, porque ele está lá na clínica da família da Rocinha. Eu não vou poder voltar. Mas o Bernardo, até eu queria dizer uma coisa para vocês, uma coisa mais particular que a Karime vai entender bem. O Bernardo é filho do Domingos Sávio. A Júnia também ficou boquiaberta. É filho do nosso querido amigo Domingos Sávio. E ele é médico de família, é um médico de família super dedicado, excelente. Que alegria! E tal pai, tal filho, né? Um cara super dedicado ao SUS e tal. Ele pediu desculpas aqui, mas ele falou: olha, eu estou atendendo, eu vou entrar, mas vou sair na hora que me chamarem aqui, porque ele está como o único médico lá. Mas eu achei que foi muito bom, muito importante a roda, gostei muito. E obrigado a todos que participaram e espero que a gente se encontre nas próximas rodas. Leandro, com a palavra. Karime, quer falar alguma coisa? Só para finalizar, eu também adorei estar aqui, assim, a gente sempre retoma, né, a partir da experiência, retoma algumas coisas que a gente vai pensando, e eu acho que esse desafio da formação, né, assim, a gente teve uma experiência, bem brevemente aqui, assim, a gente teve uma experiência aqui que juntou uma psiquiatra de um CAPS e um médico de família para fazer uma formação de saúde mental das equipes, né? E isso, assim, foi sucesso total, né? Sucesso total. Os médicos ficaram muito empolgados, né? Mas tem alguma coisa assim que eu acho que é uma isca, né? Que assim, a questão de você dar ferramentas, né? Que parece, porque tem alguma coisa que é assim, o Pedro falou dos artigos, né? Os ingleses estão estudando muito nessa coisa da formação médica, né? Eles têm toda uma tradição ali. E tem uma coisa que é assim, as equipes de saúde da família em geral perceberem que não tem as habilidades, né? E eu acho que a saúde mental, às vezes, a gente tem que nomear mais e talvez oferecer mais método, mais técnica, né? Eu acho que tem uma certa resistência no campo
para a gente... Isso é a isca, né? Porque o modo de fazer é que é o grande lance, né? E o fazer como uma colega falou, a colega de Araruama, que faz toda a diferença. Mas eu acho que tem um campo aí para ser explorado de como é que você supera essas resistências que vão para além da capacidade, que vem com uma demanda de formação, mas não é a formação que né, assim, formação estrito senso que ele está pedindo, né? Assim, eu já vi profissional de CAPES que tem, sei lá, 15 anos de CAPES, querendo formação para atenção à crise, né? Assim, qual é essa demanda que chega, né? Então, eu acho que essa demanda da formação, ela é um grande analisador, né? Para a gente ver o que é que está por trás mesmo dessas resistências, né? E muitos componentes aqui já foram falados para responder isso, mas, enfim, adorei estar aqui, me disponho a estar outras vezes e seguir junto nessa construção do SUS, né? Obrigado, Pedro. Obrigado, Karine. Venha mesmo. Até eu coloquei aqui para Isabel, eu errei o horário, coloquei que é 5h30, mas é toda terça, às 5 horas. Obrigado por me corrigir aí, Priscila. Para a Betânia e para o Gabriel, que pediram referência, aí eu coloquei uma sugestão de referência de artigo aí, da nossa professora lá do IPUB, a Maria Tavares, que trata sobre o internato de medicina, né, de saúde mental para alunos de medicina. Acho que é uma referência, lá tem outras. E é isso, pessoal. Obrigado. Então, a gente encerra aqui a nossa 24ª roda, na semana que vem, a 25ª. Boa noite a todos. Boa noite.